Coronel, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, né, de falar um pouco sobre segurança pública nesta manhã ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia Pedro, bom dia Cláudio. É um prazer estar aqui podendo conversar com vocês. Dá para mensurar o tamanho da dificuldade que ficou o trabalho da polícia com essa decisão do Supremo de restringir, impedir a ação em alguns morros cariocas, coronel? Pedro, decisão se cumpre, tá? Então nós sempre cumprimos as decisões, procuramos, dentro do que está determinado, nos organizamos, começamos a trabalhar com mais inteligência, com mais integração, com mais tecnologia. Então, assim, cumprimos o que está determinado. Essa é a nossa atividade, a nossa missão. E a gente cumpre o que está determinado e nós nos estruturamos para isso. Nós nos preparamos e vemos a cada dia que passa nos organizando, melhorando o nosso trabalho, buscando mais estrutura, mais ferramentas de proteção aos nossos policiais militares, dando mais treinamento aos nossos policiais militares. Então a gente vem se organizando, nos estruturando dia a dia e buscando sempre integração. Eu tenho falado muito, a gente não consegue construir nada sozinho. Então, a gente precisa ter integração das forças, seja estadual, federal ou municipal. Tá? O nosso objetivo é sempre o bem da sociedade, é sempre a proteção do cidadão de bem. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Coronel, bom dia, muito bem-vindo ao nosso programa. Eu fico assim imaginando se haveria, certamente há, né, dificuldades, digamos assim, quanto à motivação da tropa, né? A Polícia Militar tem homens e mulheres que fazem opção de vida para proteger a sociedade, né? E de repente tem lá uma decisão de ativista, né, claramente ativista, ideologicamente comprometida, que enfim, impõe restrições ao trabalho da polícia no combate ao crime. O senhor enfrenta esse tipo como é que eu diria, de questões motivacionais, assim, porque imagina, a pessoa está ali, né, está ali cumprindo a sua obrigação, está protegendo a sociedade, tem lá uns magistrados acelerados, né, que resolvem então impor limites, por mais que seja uma decisão, como o senhor ressaltou, que como toda decisão judicial deva ser cumprida, mas não dá na tropa, assim, não dá uma... Desculpa a expressão, não dá uma brochada assim na tropa, puxa vida, né? É uma coisa de enxugar gelo, ou de falta de reconhecimento da própria justiça, né, na relevância e na importância do trabalho da Polícia Militar? Cláudio, nosso trabalho aqui está sempre melhorando as condições de trabalho da nossa tropa, né? A gente busca ferramentas, equipamentos, materiais que possam estar nos protegendo a população. E a nossa tropa, eu posso dizer aqui, é a melhor tropa do Brasil. A tropa da Polícia Militar de Janeiro, respeitando os outros estados, respeitando a característica de cada estado, mas é a melhor tropa que a gente tem de Polícia Militar do Brasil. Então é uma tropa que, ela, por si só, ela se automotiva, ela tem a sua atribuição muito bem definida, ela sabe o que faz, ela muito bem, a gente procura melhorar o treinamento dela a cada dia que passa, a cada momento que passa, a gente procura dotar ela de mais treinamentos, mais equipamentos e a gente busca isso. E aí esse conjunto vai fazendo com que a gente, a cada dia que passa, a cada mês, a gente consiga buscar nossos objetivos, né? Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso foco. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Outro dia eu escutei até só acabou de falar aí de enxugar gelo, né? Se a gente não enxuga o gelo derrete e a gente morre afogado. Então a gente tem que trabalhar em busca disso. Coronel, o que seria importante, preciso nesse momento para ajudar a polícia, ajudar as forças de segurança a combater o crime organizado no Rio de Janeiro? Qual seria uma medida importante aí a ser tomada para que houvesse mais respaldo, né, para as operações policiais no Rio? Pedro, a gente tem que entender que sim, eu acho que o fundamental de tudo é a integração, a articulação, né? A Polícia do Estado do Rio de Janeiro sozinha não vai conseguir resolver. E não é só do Estado de Janeiro, não, de qualquer estado do Brasil.
Então, as forças devem estar integradas, trabalhando em conjunto, integração de informação, de tecnologia. Essa é a grande costura, né? Então, a gente tem que entender e contar com o apoio da sociedade, né? O policial militar, quando sai para uma operação, ele não sai buscando confronto, ele não sai buscando fazer vítimas. Ele sai para prender aqueles que estão produzindo mal para a sociedade. Então, esse é o entendimento, né? Em determinadas situações, o elemento, após confrontar com a força policial, ele já sai como vítima de um Estado opressor. Tem alguma coisa errada nessa história toda, né? Então, a gente tem que estar integrado. E nessa integração, além das forças policiais, tem que estar incluída a sociedade, tem que estar incluída a imprensa, né? Todos nós temos o mesmo objetivo, que é o bem da sociedade, uma proteção do cidadão, o crescimento de nossos estados, seja o Rio de Janeiro ou qualquer outro estado da federação. Coronel, com toda certeza o senhor tem conhecimento profundo sobre essas questões todas de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, mas tem uma coisa que intriga a todos nós, sobretudo quem não está no Rio de Janeiro e não compreende, não tem o conhecimento mais aprofundado do tema. Como chegam as armas tão poderosas, tão sofisticadas nas mãos dos bandidos. E não é de hoje, né? Não é de hoje. Eu já contei aqui aos nossos ouvintes, Coronel, certa vez uma conversa com um cineasta, um diretor de cinema chamado Cacá Diegues. Ele estava lançando isso, olha, faz muitos anos, talvez uns 20 tantos anos. E ele eu conheci ele promovendo o filme dele, embora sejamos conterrâneos, eu não o conhecia pessoalmente, e ele falando que aquele filme, ele que foi filmado numa das favelas do Rio de Janeiro, e ele disse que ficou por 3 meses na subida do morro, então, onde ficava instalada a produção. E ele disse que ficou muito impressionado, porque eram frequentes as chegadas de armamentos para o morro. Ele disse, aquelas pessoas estão se armando e vão tomar o poder. Não é possível que tantas armas subam com tanta frequência para o morro. E aí eu pergunto ao senhor, como isso é possível, Coronel? Não tem como conter isso? Não tem como fechar as portas à chegada de tantas armas nas mãos desses bandidos? Cláudio, eu vou te responder a sua pergunta com dois exemplos. Nós tivemos, eu não me lembro agora se mais ou menos um ano e meio atrás, uma grande apreensão de fuzis no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, feito pela Polícia Federal ou a Polícia Civil do Rio de Janeiro junto. Aqueles que estavam dentro do filtro, né, Coronel? Dentro do filtro de piscina, né? Isso. Então, aí um exemplo. E a PRF tem feito constantes apreensões de armamento nas rodovias federais. Então, aí eu tenho apreensões que foram feitas, uma pela Federal, eu acho que até em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e outra pela PRF, constantemente vem fazendo essa apreensão de armas. Então, quando eu falo que a gente precisa estar integrado, trabalhando em conjunto, com uma sintonia muito, muito justa da área de inteligência dos estados, do governo federal, do governo estadual, é justamente para que a gente possa combater esse tipo de prática delituosa, né? Consiga impedir a entrada dessas armas no estado do Rio de Janeiro e em outros estados também, que também não é só uma característica do estado do Rio de Janeiro isso. Coronel, é claro que é compreensível quando o senhor fala aqui que vai cumprir a decisão do Supremo, isso é o que se espera também, por mais que a gente possa criticar aqui, e criticamos muito nessa decisão do Supremo, até com especialistas, inclusive do Rio de Janeiro, me vem à cabeça agora o nome do Dr. Marcelo Rocha Monteiro, que é um grande especialista aí dessa questão e participa conosco do programa aqui sempre que demandado, né, para trazer mais informações para a nossa audiência. Mas é claro que a gente precisa, de alguma forma aqui, entender que essas decisões do Supremo Tribunal Federal, e essa especificamente, elas acabaram, né, prejudicando algumas operações policiais que estavam programadas. O que está pactuado hoje? Porque depois da decisão, ainda o Supremo avançou ainda mais na interferência e procurou o governo do Rio para estabelecer condições para essas operações policiais. Por mais maluco que isso possa parecer para o nosso ouvinte que quer ver o bandido no lugar onde ele tem que estar, o que está pactuado hoje com o Supremo? O que a polícia pode e o que a polícia não pode fazer no Rio? Nós continuamos fazendo as nossas operações, cumprindo o protocolo determinado pelo STF.
Então, isso por isso que eu falei que nós nos adaptamos, nós nos reestruturamos em cima dessa decisão e a gente vem cumprindo tudo determinado pelo STF. Está em curso uma nova decisão para que houvesse uma participação, sugestão de diversos órgãos do Estado, da sociedade civil, para que possa ser avaliada pelo Estado em relação a essa decisão, ao plano de letalidade do Estado. Então, isso ainda está em curso. Na semana passada foi feita uma audiência pública em relação a esse tema, mas efetivamente em relação à decisão, a gente vem cumprindo ela na íntegra, nos reorganizamos, nos reestruturamos para que a gente pudesse cumprir a decisão da melhor maneira possível. Coronel, cada estado tem as suas características, o senhor até mencionou agora há pouco ao se referir à qualidade da Polícia Militar, mas o Rio de Janeiro tem especificidades, né? Esse crime organizado, que é impressionante como há facções controlando comunidades inteiras, né? As pessoas sendo mantidas sob mira de armas ou exibição de armas numa atitude intimidatória, e aí o Supremo não se incomoda, né? Mas enfim, no Rio de Janeiro a questão do tráfico de drogas certamente talvez seja o principal problema. Outros estados é o roubo de caixas eletrônicos, né? Outros estados, enfim, cada um tem as suas especificidades. Eu queria que o senhor falasse sobre exatamente isso. Quais são as principais linhas de combate do policiamento ostensivo da PM do Rio de Janeiro contra o crime na cidade, né? E no estado de maneira geral, mas sobretudo na cidade. É o tráfico de drogas? É o roubo a bancos? É o quê? O senhor poderia nos situar, por favor? Cláudio, a gente tem cumprido, né? A gente vem reduzindo os números dos indicadores criminais com base nos dados do Instituto de Segurança Pública. Então, mês a mês, a gente vem conseguindo reduzir esses números, esses indicadores, né? Um trabalho árduo, intenso das polícias do Rio de Janeiro, né? Nós temos essa questão do tráfico em comunidade e a gente vem avançando, trabalhando também em cima disso, aí de forma muito integrada junto com a Polícia Civil, realizando as nossas operações, as operações de combate, né? de combate ao tráfico agregada, né, dentro de um grande planejamento nosso de policiamento ostensivo, de repressão aos delitos. Então, faz parte, as operações policiais militares fazem parte desse cenário, desse grande planejamento que a corporação desenvolve, de redução de indicadores. Então, a gente trabalha isso de uma forma muito integrada. Então, eu tenho as operações, eu tenho o policiamento ostensivo, nós trabalhamos em cima da mancha criminal, e isso vem fazendo com que a gente consiga reduzir os números mês a mês, né, passo a passo. Ainda falta muito para a gente alcançar o que a gente considera o ideal, mas a gente vem trabalhando nessa redução, né, e sempre buscando trazer para a população a questão da sensação de segurança, que eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa melhorar muito, né, apesar de a gente estar reduzindo os números, os indicadores, mês a mês, né, com base nas informações divulgadas pelo Instituto de Segurança Pública, a gente precisa trabalhar muito ainda a questão da sensação de segurança na população, e aí a gente precisa muito da imprensa, da sociedade, que a gente consiga entender o nosso trabalho, o nosso esforço, né? Mas a gente tem esse problema grave, que é esse problema dessas comunidades, não só hoje pelo trato, pelas essas facções ou pela milícia, a gente vem trabalhando intensamente nesse objetivo, né, de acabar com esse, ou reduzir, minimizar esse impacto deles em cima dessas comunidades. Qual é a comunidade que mais preocupa hoje a Polícia Militar aí no Rio de Janeiro, Coronel? Pedro, todas as comunidades nos preocupam. Todas. Não tem como priorizar uma. Tudo é preocupante e a gente sempre busca o bem da sociedade, da comunidade. Nessas comunidades moram pessoas de bem, pessoas que merecem todo o nosso respeito, trabalhadoras. Então a gente precisa estar sempre focado em todas elas. Não tem uma em especial. E em relação à participação de policiais rodoviários federais nessas operações da polícia, né? Outro fato que foi questionado aí numa ação recente em uma das operações realizadas. Como que é esse contato? Isso está autorizado ainda? O que o senhor pode trazer de informação sobre a participação de policiais rodoviários federais nessas operações especiais do Rio de Janeiro?
Olha, o nosso contato com a Polícia Rodoviária Federal é um contato muito positivo, um contato de integração, de troca de informações na área de inteligência, de treinamento, né? Eles têm a missão deles, a atribuição deles, então tudo que é feito dentro da legalidade, com foco, com objetivo, e nós temos uma integração muito grande com a Polícia Rodoviária Federal, é uma grande parceira nossa nas rodovias federais, temos um trabalho em conjunto na BR-101, que é uma das rodovias que apresentavam altos índices de roubo de veículos, e nós conseguimos, com um trabalho integrado ali naquela região de São Gonçalo, reduzir isso. Então, a gente tem uma integração muito forte com a PRF, um trabalho forte na parte da inteligência, de treinamento, e a participação deles está sempre dentro do previsto, do legalizado, nada é feito de forma irregular. Isso é bom bem deixar bastante claro esse ponto. Tá? O trabalho foi todo feito de forma muito estudada e sempre dentro da legalidade. Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes nessa manhã com o Coronel Luiz Henrique Marinho, que é o secretário de Polícia Militar do Rio de Janeiro. Isso. Coronel, obrigado pela entrevista aqui, foi um prazer conversar com o senhor, parabéns aí pelo trabalho, sucesso aí nesse enfrentamento, mesmo com essas restrições todas, e voltaremos a falar em uma outra oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado, Pedro, obrigado, Cláudio, bom dia a todos aí, prazer. Sucesso, Coronel, um abraço. Bom, Cláudio, só para deixar claro aqui, essa ação, né, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, no primeiro momento uma liminar do ministro Luiz Edson Fachin, depois o julgamento no pleno pelo Supremo, no dia 5 de agosto de 2020. Então, 2 anos dessa decisão que restringe a atuação da polícia contra o crime no Rio de Janeiro. Ela foi movida pelo Partido Socialista Brasileiro em novembro de 2019. Então, foi a ação do PSB, esse partido político, que gerou toda essa situação. É claro que o coronel, né, ele tem todo o cuidado possível aqui, os ouvintes até perceberam isso na entrevista, estão aqui em contato conosco pelo WhatsApp e sabem que ele não vai avançar muito nessa questão. Mas nós aqui avançamos, né, Cláudio Humberto, porque não é compreensível. A população não consegue entender como a Suprema Corte Brasileira impede a atuação da polícia contra bandido, que no fim das contas é isso que traz essa decisão, que precisa urgentemente ser questionada, ser revogada, porque nós estamos perdendo essa guerra. E quem está ganhando o campo com isso são os criminosos lá no Rio de Janeiro. O problema é que quem tem que fazer isso é o próprio Supremo, né? Não há instância de recurso para decisões de uma decisão equivocada de um ministro, que é o Edson Fachin, depois referendada pelo plenário, né? Então, assim, esperar que suas excelências tenham a humildade de reconhecer que erraram, aí é demais, né? Eles não fazem isso, né? Muito pelo contrário, eles só mudam, só alteram decisões quando é para cometer erros, como foi o caso da questão da prisão de segunda instância, não é?